Oi, pessoal. Eu sou a Ana Paula, primeira dama de Araguaína, e eu estou muito feliz de estar aqui para dar as boas-vindas a todos vocês no nosso podcast Primeiro as Damas. Gente, olha isso aqui, como está lindo! Aqui você vai ouvir muitas histórias inspiradoras de pessoas extraordinárias que fazem a diferença por toda Araguaína, que faz da nossa cidade um lugar cada vez melhor para se viver. E eu vou receber aqui a diretora da Clínica Escola Mundo Autista, a Glauciana Valadares. Ela vai compartilhar conosco como que é o dia a dia na clínica, como que é os atendimentos, as experiências diárias. Então, Glauciana, seja muito bem-vinda. Seja bem-vinda no nosso primeiro podcast. Obrigada por aceitar participar. Estou muito feliz de estar aqui contigo. Seja muito, muito bem-vinda e fique à vontade. Eu que agradeço a oportunidade de estar participando, de ter a honra de compartilhar, junto com a primeira-dama, Ana Paula, esse primeiro episódio do podcast, Primeiro as Damas, e valorizar as diferenças e apresentar um serviço de qualidade e de referência, não só para Araguaína, mas para todo o Brasil, que é a Clínica Escola Mundo Autista. Glauciana, iniciando aqui com algumas perguntas, me conta um pouco sobre a Clínica Mundo Autista, como começou essa aventura? Certo. Bom, a Clínica Escola Mundo Autista, que é a terceira existente no Brasil, é uma referência não só no norte do estado do Tocantins, mas para o nosso país. São 8 anos desenvolvendo uma gama de protocolos, normas, ações voltadas para o fortalecimento das políticas públicas, voltadas também para as pessoas com autismo. E Araguaína, ela é um diferencial, uma referência em educação especial. Verdade. E, assim, primeira-dama, dentre as mães atípicas, nós temos a doutora Luciana Santana, que iniciou como médica a estrutura da oferta do serviço de avaliação diagnóstica dentro da Clínica Escola Mundo Autista. Então, a gente precisa evidenciar isso. A doutora Luciana Santana, que iniciou esse processo de avaliação diagnóstica. Muito bom. E, Glauciana, a Clínica Mundo Autista, ela é um dos poucos lugares, né, no Brasil que é um dos maiores desafios para estabelecer uma clínica, né? Conta um pouquinho mais sobre isso para nós. Os desafios, eles são diários, mas não são impossíveis de serem resolvidos. Quando se tem boa vontade, quando se tem o caráter inclusivo, que cada um carrega dentro de si, né, o dom de ser capaz inclusivo, a gente trabalha a questão de reafirmar, junto com a Prefeitura Municipal de Araguaína, o compromisso com os direitos da pessoa com deficiência, dos direitos a uma educação com igualdade, com qualidade, com equidade e também fortalecendo as diretrizes da educação inclusiva, que é o acesso, a permanência, a participação e a autonomia das crianças com autismo. E acesso, principalmente, aos serviços especializados em saúde, que é um dos critérios para poder trabalhar e desenvolver as habilidades no público terra. E ali, Glauciana, eu vejo, né, o quanto que a clínica é importante para o nosso município. E hoje ela é uma referência no Tocantins, ela é uma referência no norte do Tocantins, porque ela tem realizado um trabalho gigante, né? Como que você ali que está à frente da clínica, você diariamente está em contato com outras mães, você conhece ali, sabe ali diariamente o sofrimento de cada uma delas. Qual que é o feedback que essas mães dão para vocês? Como que vocês se sentem diante da evolução de cada criança, de cada adolescente que ali está sendo acompanhado? Saber que, por meio do nosso trabalho, da nossa dedicação, do nosso afeto, da nossa responsabilidade, né, que por meio das nossas mãos transformamos vidas, é fundamental nós termos um feedback das famílias. Verdade. Porque o primeiro processo, quando chega um diagnóstico,
de autismo para as famílias, vem aquela questão da negação, da rejeição, da culpabilidade, de dizer por que comigo, por que com o meu filho, o que eu faço agora diante da sociedade, como eu lido com os comportamentos que o meu filho está apresentando. Então, respeitando esse momento de luto, depois aceitação, depois compreensão e luta pela causa, porque a gente sempre ouve as dores da família, respeita esse momento de dor, mas depois nós estendemos as mãos e nós dissemos, estamos juntas. Você agora não está sozinha. Você agora tem todo um suporte, tem todo um apoio por trás do diagnóstico que o seu filho recebeu. O diagnóstico não é o fim, é uma nova caminhada. E ele não define, né, a criança. Não define. Por isso que a gente, por exemplo, a gente tem que entender que por trás de uma criança existe um mundo dentro dela. E a gente tem que respeitar, acreditar no potencial dela e fazer com que as famílias acreditem que sim, por meio dos estímulos, das intervenções terapêuticas precoces, elas vão desenvolver, elas vão ter qualidade de vida. Voltando ao assunto, me conta um pouquinho como que é feita a questão do diagnóstico. Vocês trabalham em conjunto com outra secretaria? Os pais vão ali diretamente, percebem, meu filho está estranho, vou procurar a clínica? Ou como que acontece isso? Certo. A Clínica Escola Mundo Autista, ela é mantida por 3 secretarias municipais, a assistência social, a saúde e a educação. A porta de entrada para que a criança tenha o acesso aos serviços especializados é pela educação especial, que é um departamento vinculado à Secretaria Municipal de Educação. Entendi. Como que acontece? A criança, um dos critérios é estar matriculada na rede municipal de ensino, ser residente no município de Araguaína e também apresentar o cartão SUS do município de Araguaína. Então, as primeiras observações, elas geralmente acontecem no contexto escolar. Então, os profissionais que também são capacitados para identificar, observar e tomar nota de características, de sinais, de comportamentos, né, que fogem do padrão dos marcos de desenvolvimento infantil. Eles elaboram um relatório, encaminham-se para a educação especial. Dentro da educação especial existe uma equipe multiprofissional que avalia de cunho escolar, como é que aquela criança se desenvolve na questão pedagógica. Havendo a constatação, evidências de sinais e sintomas dentro do espectro autista, aí sim, encaminha-se para a Clínica Escola Mundo Autista. E essa criança ali, ela é recebida pela clínica e ela tem tempo de permanência? Como que funciona ali os atendimentos? O que que elas vão fazer ali na clínica? Certo. Quando elas têm o acesso à clínica, aí elas passam por 3 etapas, que é desde a avaliação até o diagnóstico. Por isso, da importância de se ter uma equipe multiprofissional, uma equipe especialista na área, para poder fazer com muito critério, com muita responsabilidade, a avaliação. Então, nós temos 3 etapas, que é a triagem, que é por meio de instrumentos, né, de avaliações, escalas de triagem. Pode ser um psicólogo, pode ser um enfermeiro ou um neuropsicólogo. Então, tem que ser um profissional habilitado. Nós, hoje, temos um enfermeiro realizando a triagem, que é a etapa inicial. Logo após, havendo uma pontuação para a UTEA, encaminha-se para a equipe multiprofissional, que é composta por 6 especialistas, cada um nas suas áreas. Eu tenho, então, um psicopedagogo, eu tenho um pedagogo, eu tenho um psicólogo, eu tenho um assistente social, eu tenho um doutor em educação física que avalia a questão do corpo e movimento. Muito bom. Né, e avalia essas dimensões da criança, não só a parte clínica, mas tem todo um outro aspecto que envolve a vida daquela criança. Como é que é dentro do contexto familiar? Como é que é no contexto social? Então, tudo isso vai embasando as observações globais da equipe multiprofissional. A equipe elabora um parecer sugerindo terapias e também apontando quais os atrasos, quais os prejuízos que observaram naquela criança. Aí a terceira etapa é a consulta médica, onde que também é realizado lá. Realizado lá. E o profissional, ele tendo em mãos todas aquelas observações e documentos preliminares da equipe anterior, ele sim fecha o diagnóstico.
Fechando o diagnóstico, ele é encaminhado para a coordenação, onde é inserido nas terapias de acordo com a disponibilidade de vagas e também pela necessidade daquele momento. Por exemplo, se o médico passa 5 terapias para a criança, nós iremos inseri-la gradativamente. Crianças menores, nós não vamos, ao mesmo tempo, colocá-las em todas as terapias. Precisamos, pelo menos, primeiramente, organizar as funções executivas, estimular o cérebro dela para poder receber depois a questão da aprendizagem e de outras habilidades. Entendi. E hoje lá a clínica atende quantas crianças? Atualmente, nós atendemos aproximadamente 600 alunos/pacientes. Então, eu tenho uma equipe de 70 servidores, dentre eles 32 são terapeutas, além de atendimentos odontológicos, médicos e também atendimento nutricional. Semanalmente, nós atendemos mais de 1.500, realizamos mais de 1.500 atendimentos. Mensalmente, mais de 4.500 e o ano passado, pelo nosso levantamento fazemos um relatório quadrimestral, nós constatamos que foram mais de 50 mil atendimentos. Então, as crianças evoluem muito. A gente não fala que a alta das... não tem a alta das habilidades, a alta das terapias. Entendi. Nós não temos como dar a alta para o autismo, porque não tem cura, é uma condição para a vida toda, né? Um transtorno do neurodesenvolvimento. E as áreas que são afetadas, né, quando se fala em transtorno do espectro autista, é a comunicação, interação social e também apresentam comportamentos repetitivos e restritivos. Então, quando o terapeuta, a partir de um documento, que é o plano terapêutico singular, que faz uma entrevista com a família, a anamnese, né, verifica quais são as necessidades e especificidades da criança, vai se trabalhando em cima daquele planejamento. Quando a criança adquire todas as habilidades terapêuticas, aí sim ela vai tendo alta da terapia e vai continuando nas demais. Eu não tenho como prever se uma criança vai desenvolver uma habilidade, por exemplo, comunicacional em 3 meses. Então vai depender muito de cada criança. O diagnóstico é um só, mas cada criança ela é diferente da outra. Diferente da outra. Cada um tem o seu processo. Tem, né? o seu processo, justamente. Muito bom, Glauciana. Eu fico muito feliz de ver o cuidado, né, de toda a equipe, de vocês, o cuidado que a gestão tem com as nossas crianças, e não somente com as crianças, mas também com os seus cuidadores, né? Porque, de certa forma, eles são assistidos, eles são ouvidos, né? Isso. E, Glauciana, pode explicar por que é essencial ter uma equipe de multiprofissionais trabalhando com essas crianças, com as crianças autistas? Quantos pacientes têm tratamento e como é o trabalho de cada uma delas? A importância de se ter uma equipe multiprofissional é você ter um serviço e um diagnóstico seguro e o mais assertivo possível, né, ao diagnóstico, para que a gente não seja induzido a um falso positivo ou a um falso negativo. Uma vez laudado, não se tem como desfazer o laudo. E aí a equipe multiprofissional vai avaliar a necessidade de cada criança, o suporte que ela precisa, que antes falávamos em nível leve, moderado e grave. E dentro do DSM-5, que é o manual de diagnóstico, né, da Associação Americana de Psiquiatria, agora são níveis de suporte. Então, é necessário que se tenha uma equipe especializada nessa área. Um dos critérios para se trabalhar na clínica é ter a especialização em autismo, psicopedagogia, ter uma especialização voltada para o transtorno do neurodesenvolvimento. E uma coisa também que você comentou aí, voltando um pouquinho lá atrás, nós estamos falando sobre a equipe, mas esse conhecimento e esse cuidado já vem desde a escola, né? Já vem desde as creches, né? Os profissionais ali, os professores, os diretores, o cuidado, o amparo de perceber que tem algo ali diferente naquela criança. Então, de fazer o encaminhamento, de sugerir aos seus pais, seus cuidadores que venham buscar, né, ou levar a algum na rede, na própria rede na rede pública, para fazer um acompanhamento, uma avaliação para ver se tem algo. Então, é grandioso isso, né? Tem que ser um trabalho em conjunto mesmo. Conjunto. Que tem que ser todo mundo trabalhando com um propósito de cuidar das nossas crianças.
Glauciana, me conta como que é o apoio do prefeito Wagner em relação a esse projeto? Primeira-dama, não adianta o gestor investir em equipamentos, investir em prédios, se não investir em pessoas. E o prefeito Wagner Rodrigues, desde o primeiro ano da gestão dele, tem desenvolvido ações, parcerias, fortalecendo o investimento em pessoas, são as pessoas que fazem o serviço acontecer. Se eu não cuidar da saúde mental das pessoas, do bem-estar das pessoas, como que eu vou promover um ambiente agradável, um ambiente que vai promover a inclusão, que vai mitigar e eliminar as barreiras do preconceito, do julgamento, se eu não tivesse um líder municipal engajado e com esse perfil inclusivo? E na construção dessa sociedade neurodiversa, não adianta só eu me engajar, me empenhar. Tem que ter o gestor também sendo esse porta-voz, levantando essa bandeira. E o prefeito Wagner, ele desde que começou a criação da clínica, ele nunca abandonou o projeto. Ele deu continuidade, ele ampliou, ele fortaleceu e continua acreditando e investindo, principalmente em pessoas. E nós podemos ver isso, né, em todas as áreas, né? Em todas as secretarias, na saúde, na educação, sim, na assistência. É um trabalho de excelência, né? O que você falou. Se um gestor não tem esse olhar, sim, humanizado, não tem esse olhar do cuidar da sua cidade, do povo da sua cidade, não tem como haver um desenvolvimento, isso, né? Então, é maravilhoso isso, é gratificante. E é notável, todos percebem esse diferencial do prefeito Wagner Rodrigues, que não é questão de protagonizar, né, o seu lado político, mas é deixar um legado que é cuidando das pessoas, que a gente realmente vai semear a paz, a justiça, o equilíbrio social e uma sociedade saudável também. Onde uma cidade que é desenvolvida em todas as áreas, isso também promove o bem-estar de todos, beneficia a todos o desenvolvimento. Muito bom, e não é à toa que a clínica, né, é referência. A clínica é referência no norte, na região norte. Isso. Hoje é porque ela não está, né, aberta, né, assim, para nível estado, né? Até então é para o nosso município, não é isso? Sim, sim. E quantas histórias nós temos de famílias que, por terem o conhecimento e saberem que Araguaína tem esses referenciais na educação inclusiva, no atendimento às pessoas com autismo, no atendimento às pessoas com deficiência, na sua plenitude, na sua integralidade, é que famílias migram de outras cidades, até de outros estados, buscando esse atendimento, que não têm suas próprias cidades, né, seus próprios lares e lugares onde nasceram. Então, elas precisam estar migrando para Araguaína para poder ter acesso a esse serviço, né, que a prefeitura mantém exclusivamente. Não há verbas externas, né, de outras instâncias investindo na Clínica Escola Mundo Autista. É a prefeitura que mantém há 8 anos esse serviço funcionando e transformando vidas. Não sabia. Então, é o dinheiro do Tesouro. Do Tesouro. Muito bom. Ei, Glauciana, tem alguma história em particular que você poderia compartilhar conosco que mostra realmente um impacto positivo da clínica na vida dessa criança, dessa família? Tem alguma coisa assim que aconteceu, que te marcou, que você acompanhou e te emocionou muito, e você lembra assim, nossa, aquilo ali é gratificante? Sim, uma família que chegou de um outro estado, como eu falei anteriormente, e a criança não verbal, o sonho da mãe era ouvir o filho falar: mamãe, eu te amo. Corresponder, né, ao que a mãe estava dizendo ao filho. E depois de 1 ano de terapia, a mãe chorando e agradecendo à clínica o trabalho realizado pelos excelentes profissionais que nós temos lá. Eu tenho orgulho de gerenciar, né, essa equipe. Fazer parte dessa equipe. E
E ela dizer, hoje eu ouvi a voz do meu filho dizer eu te amo. Então isso é gratificante, eu me emociono porque eu não tenho filhos autistas, não tenho. Mas não é necessário a gente ter um filho com autismo para a gente se colocar no lugar. Verdade. Não é necessário eu vivenciar isso para eu respeitar, valorizar e não julgar as crianças. Não é questão de birra, é a questão de crise. Ele está em crise. Então, eu preciso compreender o que é o autismo para quando uma criança não quiser comer ou quiser só o arroz branco, não é frescura, é seletividade alimentar. Quando quebra uma rotina de uma criança e quando ela, todas as vezes, ela entra por uma porta e se muda de porta, ela não quer, não é chatice, é uma rigidez comportamental. Então, a gente, quando se interessa e busca compreender o que é o autismo, a gente consegue, pelo menos, se colocar no lugar da família. Os desafios que a família tem todos os dias. Principalmente as mães, né, Glauciana, porque tem estudos que mostram, né, que a maioria dos seus companheiros abandonam, 70% Sim. abandonam essa mãe. Sim. Ela se vê sozinha diante de uma situação muito difícil, porque eu costumo dizer assim, eu sou mãe, tenho 3 filhos, então não tem nada de mais difícil para mim quando algo acontece com meus filhos. Então, não é um desgaste físico, é mental. Então, dói muito, porque a mãe, um filho é um coração fora, Sim. né? Ele é tudo pra gente. É um amor que vai, é um amor eu comparo o amor de Deus para conosco. E diante dessa situação difícil, ela olha para um lado, para o outro, ela se vê sozinha. Desamparada. E mesmo. O pior de tudo além disso, né, que é difícil, vem a questão do julgamento, vem a questão do preconceito, porque se julga muito uma mãe, se julga muito ela, se vê uma criança ali fazendo uma birra, com um mau comportamento, não se busca entender, talvez essa criança esteja fazendo isso porque ela está com algum problema, ela está com alguma dor, talvez... Não, geralmente essa mãe que não sabe educar, essa mãe, é sempre a mãe a responsável por isso. E nós precisamos despir de todo o julgamento, mas olharmos para outra mãe com respeito, com empatia, tentar entender o porquê. Por que aquela criança está assim? Porque cada vida é uma história, é um contexto diferente, é uma situação diferente, Sim. né? Então, o nosso papel o nosso papel como ser humano é acolher, é amar, Isso. é receber e estar ali para ouvir. E vocês têm realizado esse trabalho de forma grandiosa. Eu percebi ali nas meninas, gente, cada paizinho, cada mãezinha que chegava ali, aquele sorriso, Sim. gigante, aquele sorriso maravilhoso, porque você já vem ali carregada de dores, dificuldade, fragilizada. Aí você chega, encontra com aquele sorriso maravilhoso. Às vezes é só um sorriso que a pessoa precisa, né? E ali se encontra isso com a sua equipe, toda a sua equipe. E a gente consegue promover um ambiente seguro, um ambiente onde ela vai ser acolhida realmente. Por isso que nós implantamos, em 2023, a orientação parental, uma profissional psicanalista, que ela ouve as mães, as dores, né, a questão do abandono, né, do marido, e ela se vê sozinha, realmente desamparada. E aí vem a orientadora parental e diz, não, calma, vamos juntas entender sobre o autismo, e eu vou te dar todas as orientações, né, todo o suporte necessário para te ajudar a como lidar com seu filho. Então, não é só cuidar da criança. Às vezes, a gente quer muita participação da família nesse processo de dar continuidade às terapias em casa. Mas na maioria das vezes, as famílias também estão adoecidas, Sim. precisando desse cuidado, precisando desse suporte, desse amparo. E eu costumo dizer que não é a esperança a última que morre, é a primeira que nasce quando tudo parece perdido. E eu vejo Verdade. A Clínica Escola Mundo Autista como essa esperança. Verdade. Essa esperança de dias melhores, essa esperança de que meu filho tem uma expectativa de vida,
essa esperança de que ele vai conseguir desenvolver as habilidades que ora estão comprometendo, né, e causando prejuízos no desenvolvimento dele. Então, realmente, nós ali temos um papel fundamental, que é de cuidar de pessoas. E é justamente esse caráter do gestor municipal, que a questão do servidor, ele veste a camisa do gestor. Então, nosso prefeito Wagner, ele tem realmente fortalecido a política da educação inclusiva e, junto, os seus servidores também, colaboradores, têm acreditado nisso, porque ele nos faz acreditar. Ele demonstra isso, né? Com a família, com o público também, a cidade toda, ele vê que quer que seja inclusiva, acessível e participativa. É um trabalho de todos, né? De todos. E é o que você falou, que se o líder ele não está em comunhão com a sua equipe, não tem como o trabalho fluir. Isso. E, Glauciana, para quem está ouvindo e quer ter acesso ao tratamento, ou também quer ajudar ou se envolver com qual seria o procedimento, o que se deve fazer? Certo. Para se ter acesso ao tratamento terapêutico, precisa estar matriculado na rede municipal de ensino, porque vai ser avaliado pela educação especial e, havendo traços dentro do espectro autista, ele é encaminhado para o fluxo da Clínica Escola Mundo Autista. Agora, firmar parceria, se envolver mais, ajudar, pode também estar procurando a Associação dos Pais, profissionais e amigos dos autistas do Tocantins, e também a Clínica Escola, porque a Associação dos Pais fica ao lado da Clínica Escola Mundo Autista. Entendi. Então, a associação, ela está lá para poder abraçar todos os pais e familiares, né, da criança com autismo, dar o suporte, também confecciona as carteirinhas, né, orienta a respeito de como ter o crachá, né, orientações necessárias para a família que recebe um pós-diagnóstico. Ela fica lá na clínica mesmo? A Associação dos Pais, ela fica ao lado da clínica. E a clínica, ela dá todo o suporte terapêutico às crianças. Entendi. E às famílias por meio da orientação parental. Ótimo. E é muito bom, né, essa associação também, porque ela vem para amparar, né, esses pais, esses cuidadores, essas mães, né? Isso. Muito bom. Por fim, Glauciana, que mensagem você gostaria de deixar aqui para todos, para nós, para quem está nos ouvindo? Tá, a mensagem que eu quero deixar, primeiro agradecer demais esse espaço, essa abertura, né, de estar fazendo parte do seu episódio, primeiro episódio do podcast, primeiro as damas. E uma dama, ela se comporta e ela tem a postura que você está tendo, né, de ver o outro, de acolher o outro, de se preocupar não só com a sua família, mas com todas as famílias araguainenses. E eu digo que não é Por que se fala tanto de autismo? Por que é necessário e precisa ser falado toda hora de autismo? Então, vamos refazer a pergunta? E se eu tivesse um filho com autismo? Como que eu gostaria que ele fosse tratado? Como? Como é que eu gostaria que ele fosse tratado na escola, na igreja, nos espaços públicos? Porque a criança com autismo, ela cresce. Ela vira adolescente, ela vira adulto, ela vai estar no ITEPAC, vai ser um acadêmico. Verdade. Então, os espaços, eles têm que se reorganizar, se reestruturar. Não é o autismo que tem que se adequar à sociedade, é vice-versa. E quando eu compreendo que a sociedade é que tem que se envolver mais nessa causa, eu estou compreendendo que eu preciso redimensionar o meu modo de ver, de agir, de pensar e de sentir, como eles. Verdade. Tem o diagnóstico, mas por trás de um diagnóstico tem uma criança que sente, né, que quer um mundo melhor. E nós vamos construir uma sociedade neurodiversa. O que é neurodiversa? É respeitar que existem diversas formas de pensar, de aprender, mas uma só forma de amar. E amar é isso, é começar do hoje, do presente, a acolher, a proteger, a cuidar e a amar. Assim como Jesus nos ensinou. Verdade. Jesus não fez acepção de pessoas. Por que nós vamos fazer a acepção, a diferença entre pessoas? Ele acolheu.
ele ouviu, ele sentou à mesa. Porque o exemplo que ele deu foi na atitude, não só em palavras. A inclusão, ela não é palavras. Elas são atitudes. Então, parabéns pelo projeto. Eu desejo assim que cada vez mais o Senhor te honre, guarde os teus passos, guarde os teus pensamentos, os teus sentimentos, que blinde a tua família. E, em nome de Jesus, tudo vai dar certo, porque tudo está debaixo da vontade dEle. E tudo é para Ele, para a honra e glória dEle. Do nome dEle. Amém. Obrigada, Glauciana, por compartilhar a sua experiência, por falar um pouco sobre esse projeto lindo, grandioso, que é referência no nosso estado, é referência na região norte e tem dado os bons frutos, que como você contou, não tem nada melhor do que você ouvir de um pai, de uma mãe, a evolução de um filho. E lembrando sempre, quando você vai fazer algo por outra pessoa, pense bem antes, né? É pensar muito bem antes naquilo que você vai falar, como você vai falar, e olhar para o outro com um olhar de amor. Se perguntando, se questionando se realmente... e se fosse comigo? Se fosse comigo, eu gostaria de ser tratada assim? E se fosse comigo, eu gostaria que alguém fizesse isso comigo? Não. Então, é respeitar, é amar, é cuidar. E aqui em Araguaína nós podemos ver em todos os lugares, em todos os equipamentos, o cuidado, o amor, o zelo que essa gestão tem tido com a população de Araguaína. E não somente com Araguaína, mas também com outras pessoas que vêm para cá, né? Eu digo isso não somente no sentido de rede pública, mas também na rede privada. Né? A Araguaína hoje é uma potência. Verdade. Então, mais uma vez, obrigada, tá? Muito obrigada pelo seu carinho, muito obrigada pela sua participação. Tá, eu que agradeço por promover espaços de valorização das diferenças, né? E assim a gente vai mitigando o preconceito, porque o autismo não é o problema é a desinformação. Ser diferente não é o problema é ser tratado de forma diferente. Então, eu quero deixar esse recado a todos e viva as diferenças, viva a inclusão. E eu faço parte dela, a primeira-dama Ana Paula faz parte dela, todos aqui fazemos parte dessa mudança, dessa revolução de entendimento. Verdade, obrigada. Gente, fique ligado, porque vem muito mais por aí, muitas histórias inspiradoras de pessoas extraordinárias que fazem a diferença na nossa cidade. Até breve!